Bom, nós vamos falar um pouquinho de Shadow AI hoje, a parte de bots e controles de borda, né? Com foco aí em segurança, em tudo que está acontecendo aí desse novo workload de AI, toda essa nova facilidade que a gente tem agora para trabalhar, para controlar, para estar de olho aí nas questões de segurança, né? Então, um pouquinho, começando aqui com o que a gente já vê de mudança drástica do perfil, né, do tráfego na internet, principalmente com a disseminação aí das ferramentas de AI disponibilizadas agora em massa, né? Então, a gente tinha há 10 anos, se a gente considerar o Google, uma relação de crawlers para visitantes reais que buscam aí um acesso para buscar conteúdo, né, ou algum site de mídia. Há 10 anos a gente tinha 2 ações de crawling para um visitante real, né? Há 6 meses atrás, dentro do próprio Google, a gente já percebe essa relação de 6 para 1, e hoje a gente vê isso já com 18 para 1, como as coisas evoluem, levando o Google em consideração, né? Já com a OpenAI e o Anthropic, a coisa muda bem de figura, né? A gente tem 250 ações de crawler para um visitante legítimo, né? E há 6 meses, e hoje a gente já está batendo 1.500 para 1, né? Está 750 vezes mais difícil trazer um visitante para a sua aplicação. E com o Anthropic a coisa mudou a escala completamente, né? O balanço disso. Já há 6 meses, 6 mil para 1, e hoje está batendo 60 mil para 1, ou seja, está aí aproximadamente 30 mil vezes mais complicado, né? A disputa aí de crawler, pegando esse conteúdo, levando para alguma outra fonte e ter essa mesma audiência dentro da sua aplicação, né? Numa primeira onda de core business sobre risco, as empresas de mídia, mídia esportiva, pesquisa, consultoria, comunidades online, obviamente sofrem muito no controle do conteúdo, na audiência, obviamente, né? Se não tem audiência, não tem remuneração, quem vai ficar gerando conteúdo, né? Sem ter o retorno disso. E a gente considera aí uma segunda onda, algumas empresas de varejo, viagens, serviços financeiros, saúde, são a segunda onda de negócios aí sobre essa ameaça desse novo ambiente, né? No dia 1º de julho, a gente lançou na nossa plataforma o que a gente chamou de Content Independence Day, né? Como vocês podem ver aqui, várias empresas, inclusive de mídia, ou mídia principalmente, se manifestaram quanto a isso, que é basicamente quem já faz o uso de Cloudflare, a gente promove a visibilidade de toda essa ação de crawler e uma potencial gerenciamento sobre isso, principalmente na questão de permissibilidade, tá? Então aqui eu até coloquei uma tela que a gente já tem na nossa console, que é o último togglezinho ali da barra direita, né? Onde você já consegue, de forma bem generalista, fazer o bloqueio da ação de crawlers na sua aplicação, nos seus domínios, tá? Então, já é um primeiro nível de controle que a gente implementou. Isso já está disponível para todo usuário da Cloudflare, né? Lembrando que o nosso objetivo é dar essa visibilidade e permitir esse gerenciamento. Tem um terceiro item aí que é ser um elo, inclusive, para cobrança. Isso já está mais avançado nos Estados Unidos e muito em breve vem para cá também, para a América Latina, inclusive Brasil, tá? Aqui eu estou dando alguns exemplos para vocês de como a gente permite um controle mais granular, indicando para vocês todos os bots, o fornecedor ou a AI, né, que está fazendo essa busca, número de requisições, e na tela da direita o que a gente chama de AI Audit, que é onde a gente permite de forma totalmente granular você poder entrar com uma ação de permissão, de bloqueio ou até mesmo de cobrança, que é algo que a gente está finalizando dentro da nossa plataforma, tá? Então, é isso. E passando aqui para o Diógenes, é um pouco também já da nossa visibilidade de todos esses bots, e o Diógenes, dentro das nossas discussões, vai compartilhar um pouquinho de situações reais, principalmente na questão de segurança. Diógenes, por favor, fique à vontade. Legal. Bom, primeiro é uma honra falar com vocês aqui hoje. Bom, então falando sobre os bots de AI, né? Eles trazem alguns riscos para as organizações também. Então, nas medições que nós fizemos, em um mês, a gente teve 5,7 milhões de aquisições de bots de raspagem de AI.
E aí a gente está falando de vários tipos de bot da OpenAI, da Amazon, ByteDance. Então, isso traz alguns impactos para as organizações. Um deles é a sobrecarga na infraestrutura, né? Antes a gente não tinha esse tráfego chegando, agora a gente passa a receber um tráfego ainda maior de bots. Então isso causa uma sobrecarga de processamento, uma sobrecarga de tráfego. A gente tem alguns desses bots também que atuam fazendo mapeamento de vulnerabilidades do ambiente. Então, um deles é o ISS Cyber Risk Crawler, que a gente consegue detectar também fazendo raspagem de dados, raspagem de vulnerabilidades do ambiente, e bots conduzindo ataques autônomos ou semi-autônomos. Então, é uma nova classe de ameaças, né? O Shadow AI nada mais é do que uma derivação de um conceito que a gente já está bem familiarizado aqui em discutir, né? É o Shadow AI. Então aqui a gente tem o Shadow AI e nessa parte aqui é o modelos de AI ou bots de AI fazendo raspagem de dados, coletando dados ativamente das corporações. Não, perfeito. Acho que não é só uma questão de segurança, mas também tem uma preocupação até do uso devido da sua infraestrutura, né? Ou seja, se é algo indesejado, você tem formas de controlar e mitigar um uso indesejado, uma expansão ou até um custo, né? Isso Exatamente. eventualmente tenha na sua infra. Exatamente. E aí, por outro lado, nós temos os plugins de AI também, que os usuários passam a instalar em seus computadores, em seus dispositivos. Então, no primeiro cenário, né, a gente tem modelos de AI ativamente fazendo raspagem de dados, e agora você também tem os usuários instalando esses plugins e assistentes, copilotos dos mais diversos. Aqui nesse exemplo, a gente está mostrando o plugin do GitHub Copilot. Esse plugin ele é um plugin válido, né, ele ajuda o desenvolvedor a escrever código, mas ele atua basicamente como um keylogger aplicado na ideia de desenvolvimento. Então, não necessariamente você tem isso como um plugin sancionado dentro da sua organização. Então, você tem mais, né, essa característica, né, esse fenômeno de uso de AI. Agora, não os modelos de AI coletando dados, mas seus usuários levando dados da organização para fora. Perfeito. Deixa eu falar um pouquinho aí de deepfake e phishing, né? O que mais que a gente tem que lidar nos dias atuais? Com os deepfakes, inclusive deep nudes também. É muito fácil você gerar um deepfake usando computadores razoavelmente modestos. Então, você não precisa usar esses modelos externos, né, como o do OpenAI ou Gemini para fazer isso. Você consegue, com modelos pequenos, gerar esse tipo de imagem. Tem vários casos já acontecendo. Tem a operação IA degenerativa, que foi responsável por identificar 110 milhões em fraudes bancárias. Um caso bem famoso também de Hong Kong, onde foi subtraído 25 milhões de dólares, tudo usando deepfake. Então, é uma nova realidade que a gente tem que lidar. E como isso é gerado, né? Usando modelos de inteligência artificial. Então, são modelos que a gente pode usar, a gente pode baixar, implementar de maneira privada isso. Esse modelo que eu estou mostrando aqui na tela é um modelo chamado DeepHatch. É um modelo pequeno, um Small Language Model, e ele é não censurado. Então, você consegue gerar ataques com ele da mesma maneira que um hacker geraria. Então, diferente de você fazer um pedido, por exemplo, do OpenAI para ele gerar uma página de phishing para você, ou para o Gemini fazer isso, eles vão se recusar a te ajudar com essa atividade. Eles falam, poxa, isso não está de acordo com a minha política, eu não posso te ajudar com essa atividade. Mas existem esses modelos, toda uma classe de modelos não censurados que foram feitos para conduzir ataques, ou treinados em atividades bem específicas. Nesse caso aqui, é um modelo que foi treinado em cibersegurança. Então, você consegue gerar malware com ele, você consegue gerar phishing, engenharia social. Isso ele traz um risco para a gente, né, porque os atacantes também podem fazer isso, mas a gente também pode fazer, e a gente deve começar a fazer isso para se proteger. E quando você faz isso, você precisa rodar esses modelos em algum lugar. Você pode fazer um investimento em uma infraestrutura on-premises, ou você pode rodar numa plataforma como a da Cloudflare. Perfeito. Bom, a nossa proposta agora, inclusive para AI, é ter a evolução de todas as nossas ferramentas focado também e evoluindo para proteger
esses novos tipos de ameaça, né? Então, aqui, por exemplo, é um diagrama muito típico do que a gente apresenta, né? O nosso framework, as nossas ferramentas de Zero Trust, e o princípio aqui é o mesmo, né? É poder ser aí como um man in the middle, né? Entre as requisições e as consultas, e permitir, assim como a gente faz a nível de aplicação, que você gerencie isso, com relação aos modelos e às plataformas de AI, que você também tenha a visibilidade, a possibilidade de aprovar, né, a utilização, a instalação de um plugin, né, e obviamente ter aí todo um controle, um status para poder acompanhar isso, né? E toda a parte também de filtros, de controle de prompt. Então é um pouco de como a gente está evoluindo no caminho de AI também, né, Diógenes? Muito bom. Então aqui a gente está falando da parte do usuário, né? Como a gente controla o uso de Shadow AI dentro das organizações, né? A gente quais aplicações você permite e quais serviços você permite dentro da sua política de uso de AI. E aí a gente tem toda uma outra parte também, que são as aplicações baseadas em LLM que estão sendo construídas. E aí a Cloudflare também ela oferece, né, um Não sei portfólio para você, como é que eu volto controlar, para você fazer o controle dessas aplicações e proteger essas Uhum. aplicações. Então, quando a gente está falando de uma aplicação LLM, um LLM ele é, de certa forma, ingênuo. Ele foi treinado em um conjunto vasto e genérico de dados, e o que você pedir para ele te responder, ele vai te responder. Obviamente existem guardrails, né, que são nativos de um LLM, mas eles são ingênuos. Então você precisa proteger essas aplicações também contra uma gama de ataques, né? Perfeito. Então, falando aqui um pouco da plataforma da Cloudflare. Ela oferece uma plataforma para você fazer treinamento de modelos ou para você enriquecer uma aplicação com seus dados corporativos. Ela te oferece toda a parte de inferência, né? Se você vai usar um modelo de inteligência artificial que não seja desses grandes providers como o Gemini, OpenAI, você vai precisar rodar um serviço de inferência nisso. Tem toda a parte de otimização também, então cache, rate limiting, você consegue fazer isso tudo com AI Gateway, e a parte de segurança também, você precisa proteger sua aplicação contra ataques de prompt injection, contra uma série de ataques, então tem o Firewall for AI que você consegue fazer isso. Exato. O R2, assim como o próprio conceito do Object Storage, ele entra como um elemento importante, principalmente na questão de não cobrar nem nada para a questão de egress fees, né, o tráfego de saída. O Workers AI te permite testar modelos e testar inferência dentro da nossa plataforma num modelo as a service, investir em GPU e todo esse stack é muito caro. E a parte de Gateway e AI Fire, obviamente, para entrar com todos os elementos de segurança, controles, filtros, controle de prompt, é um pouco aí do framework que a gente tem estabelecido na plataforma. Legal. Então, quando a gente olha para essa suíte, né, de soluções, você tem um conjunto de soluções de segurança para proteger sua aplicação, você tem um conjunto de soluções de segurança para proteger o seu usuário e proteger, por fim, né, proteger sua infraestrutura contra bots de raspagem de dados, quais bots você vai autorizar, qual você vai cobrar, e, enfim. Então, existe já um ecossistema de soluções que você consegue implementar para governar o uso de Shadow AI e bots de raspagem de dados dentro das organizações. Exato. Como eu falei, a nossa evolução do portfólio focado agora para AI, né? Começou com a parte de proteção web, a gente avançou o conceito de WAF para UAP, toda a parte de proteção de aplicação em endpoints, e agora vem a terceira onda, vamos dizer assim, para toda essa questão de workloads de AI, né? Um framework muito parecido. Aqui é um diagrama típico, né, de como você pode, dentro do processo de inferência, ter um controle, né, entre a requisição e a resposta, né, para não ter nenhum problema de dados confidenciais, um vazamento, ou até mesmo começar a treinar o modelo de forma maliciosa ou indesejada, né, quanto à confidencialidade, risco, PII, coisas desse tipo, né, Diógenes? Exatamente. Então, como eu estava comentando, né, uma aplicação LLM, ela é uma aplicação ingênua. Então, você precisa colocar uma camada de segurança na frente dela para você evitar uma série de ataques. Uma categoria de ataques é o prompt injection, injeção de prompt.
Então, basicamente é você dar uma instrução maliciosa para o modelo, onde você espera que a sua aplicação de back-end execute algo que ela não deveria executar. E você tem várias maneiras de você fazer prompt injection, né? Existe prompt injection direto, prompt injection indireto. Então, se você vai publicar, vai construir uma aplicação baseada em LLM, que faz uso de LLM, e você pretende disponibilizar isso, você tem que proteger ela com uma outra categoria de soluções. Exato. Bom, e aí como eu falei também, os modelos eles são ingênuos. Então, por que você vai permitir que o seu chatbot corporativo ele fale sobre política, sobre sexo, eleições? Então, você consegue também, você pode implementar isso utilizando modelos open source, como o Llama-Guard. Inclusive, é um modelo que está na plataforma da Cloudflare, mas esse é um trabalho que ele é complexo de ser realizado. Então, pela plataforma da Cloudflare, você consegue fazer isso de maneira mais simplificada. Você define as categorias que o seu chatbot pode falar, ou sua aplicação LLM pode falar, e bloqueia ou flaga aquela requisição. Então, bem interessante também, né? Perfeito. E acho que também, só para complementar, acho que é mais um elemento, principalmente até na questão de observabilidade, gerenciamento dos logs, é mais um ponto único de alimentação e de registro de logs para fins de observabilidade, um controle que você precise fazer de investigação, algo desse tipo, tudo consolidado numa plataforma única para fins de visibilidade e observabilidade, e a gente acredita que agregue valor e facilitação operacional, né? Exatamente. Então, você implementar, por exemplo, a Cloudflare oferece o AI Gateway, né? Você consegue implementar todos esses controles usando o software open source, mas você vai aumentar muito o seu time to market para prover uma aplicação baseada em LLM. E com o AI Gateway você tem toda a parte de tracing da aplicação, rate limiting, toda a parte de analytics, log. Inclusive, você consegue fazer... ter uma tolerância à falha de modelos. Então, vamos supor que o modelo do OpenAI ficou indisponível por X período, você consegue facilmente chavear para outros modelos sem impactar sua aplicação. Perfeito. Aqui é mais também no conceito do AI Gateway servir realmente como um portal para todas as ferramentas de AI que você eventualmente consulte e utilize no seu dia a dia. O conceito de ser agnóstico é válido também para esse novo framework, então é sempre um ponto que a gente toma muito cuidado para não criar dificuldade, não criar travas, né? Continua muito aberto e agnóstico para facilitar, para a gente se encaixar definitivamente nas suas necessidades e aí, obviamente, entrar como um elemento importante para medidas de performance, segurança e observabilidade, como eu falei anteriormente, né? E aqui a gente compartilha alguns pontos importantes, por exemplo, de como a gente demonstra isso em analíticos, com logs em tempo real, a parte de caching, que é um elemento importante, que hoje a gente já faz para conteúdo estático através de CDN. Aqui para os workloads de AI, a gente pode usar o caching como um elemento importante na performance e também otimização de custo, rate limiting e outros suportes, né? Falar rapidinho a respeito de Workers AI. Dentro da nossa plataforma hoje, nós já temos GPUs instaladas em mais de 180 cidades ao redor do globo, inclusive no Brasil. E como eu falei anteriormente, se você deseja, por exemplo, criar seu próprio modelo, começar a testar e quer começar isso de uma forma mais econômica, controlada, a gente pode oferecer isso as a service, dando toda a visibilidade e controle para quem quer iniciar nesse mundo, nesse novo desafio, né? A gente sabe que hoje GPUs e toda a parte de hardware para se criar algo mesmo modesto, na questão financeira não é tão modesto assim, né? Então é um facilitador definitivamente. Exatamente. E a parte de autoreg, né, Diógenes, que a gente também tem consolidado, por favor. Autoreg é uma funcionalidade bem interessante dessa plataforma também. Quando você trata de um modelo LLM, você basicamente pode construir um modelo do zero, que é extremamente complexo e caro. Você pode fazer um fine tuning do LLM, que também é complexo e caro. Ou você pode usar esse processo de RAG, que é basicamente você enriquecer sua aplicação com dados corporativos. E a Cloudflare tem uma plataforma que permite que você construa um pipeline
de informações para enriquecer sua aplicação baseada em LLM. Exato. E aqui é um workflow básico de como a gente pode fazer o setup disso, né? Desde o query inicial, com todas as camadas de controle, a criação do bucket, a resposta direta, ou mesmo nas respostas, colocar também as camadas de controle de gateway e workers AI para melhorar a performance e entregar isso para o usuário final. Tá? Diógenes, obrigado aí pela parceria, pela presença aqui hoje. A gente agradece a todos vocês aí também pelo tempo. Continuamos por aqui. Se tiverem alguma dúvida ou quiser discutir alguma coisa, nós temos um stand, temos o time aqui presente. Permanecemos à disposição. Muito obrigado. Agradeço aí. Diógenes, acho que aproveitando, sei que a gente já estourou um pouquinho, acho que você tem um projeto pessoal bem legal, acho que a gente poderia aproveitar e permitir que você divulgue, por favor. Obrigado, Jorge. Bom, eu estou escrevendo um livro sobre cibersegurança e inteligência artificial, pretendo publicar em breve, ele está no processo editorial, então quem quiser me segue aí no LinkedIn que eu vou atualizando por lá. Tem uma questão social aí também bem importante, né, nesse trabalho que você está fazendo. Exato, então todas as vendas desse livro vão ser doadas para o Instituto da Oportunidade Social, então... tá no forno, tá para sair já. Então me sigam que eu vou compartilhar por lá novidades. Muito bom. Obrigado aí, pessoal. Obrigado.